segunda aula, né? Porque a primeira foi uma matéria de Sócrates, a segunda a gente teve a correção em atividades e agora a aula de Platão. Voltei para a lousa, espero que dessas vezes vocês consigam enxergar, que não tem nenhum reflexo. Se tiver, a gente tira uma foto, você pode me pedir. Pessoal, vamos falar de outro filósofo que é muito interessante seu pensamento. Não vou falar que é o que eu gosto mais, senão você vai falar, mas você falou que era Sócrates, agora é Platão. Então assim, gente, vamos agora compreender a loucura que é a visão de Platão sobre o mundo. Você pode abrir a sua apostila, nós estamos falando da aula 7 e 8, página 21 da apostila. No começo ali da aula de vocês, eu vou falar sobre a operação mental. Se de repente vocês estão na sala de vocês e do nada faz um barulho de uma bola entrando. A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: da onde essa bola veio, quem jogou, por que jogou e tudo isso. São operações mentais que fazemos muitas vezes sem perceber. O que Platão queria nesse interim é tentar entender a causa verdadeira. Talvez resposta como quem jogou, por que jogou, você saiba. Mas e o pensamento? Onde está a essência dessa bola, ou a essência desse jogar a bola? Então, bem-vindos à aula de Platão. Platão, ele é o discípulo de Sócrates, o discípulo fiel de Sócrates. Talvez você fale, eu já ouvi um negócio de amor platônico. Como eu falei para vocês na aula passada, a gente não sabe muito bem sobre da onde surgiu Platão e, na verdade, da onde surgiu Sócrates. Opa, Platão a gente sabe. Platão deixa escritos, então a certeza da sua vida a gente tem, diferente de Sócrates. Platão, então, também, século V a.C., foi um discípulo muito apaixonado, até demais, se é que vocês me entendem. Algumas pessoas acreditam que Sócrates pode ter sido uma paixão platônica. Fica a dica aí, tá, gente? Ele criou, ou ele, além de ter os seus estudos, ele de fato criou uma escola que se chamava Academia de Platão. O próximo filósofo que eu vou falar para vocês, que é Aristóteles, ele estudou na Academia de Platão, então ele tinha uma escola, viveu no apogeu ateniense, nesse momento histórico em que Atenas está assim, no auge do saber, do conhecimento, da filosofia e de tudo mais. E aí a gente vai falar agora sobre ele. E aí a parte legal, que eu faria na sala de aula com uma cadeira. Você pode perguntar para os meus alunos que já tiveram essa aula, vão falar, professora, eu nunca esqueci da cadeira. Não vai funcionar a cadeira, vou ter que inventar um novo recurso usando o que eu tenho na nossa casa, aqui na minha casa. Vamos lá. Primeira coisa sobre Platão, a busca da essência. De que forma eu busco a essência? Professora, mas o que é essência? O normal é o seguinte, eu olho um objeto, pô, bacana, esse objeto é um celular, é o máximo. Tá, eu sei que é celular, eu paro por aí. E ele fala que não é bem assim. Nós precisamos buscar sempre a essência de todas as coisas. E essa essência, ela começa quando? Quando eu começo a ir atrás da essência? Através dos diálogos. Olha que bacana. Platão se apoia em Sócrates. Lembra que eu expliquei na aula passada sobre a maiêutica, o dar parto às ideias. De que forma, então, eu chego na verdade? Diálogo, conversando, a chamada dialética, né? Tese mais antítese igual a síntese. E uma nova síntese pode ser uma nova tese, uma nova antítese, uma nova síntese, e isso nunca vai se encerrar. A forma, então, de obtenção do conhecimento é através do diálogo, mas não é somente isso. Vocês vão ver que Platão, ele vai ter uma pira louca e vocês já vão entender como, tá, gente? Então, compreendemos aí que Platão, discípulo de Sócrates, discípulo mais apaixonado por tudo que Sócrates falava. Inclusive, os primeiros escritos de Platão, a gente vai ver muito que ele está tentando fazer vingança pelo seu mestre. Então ele fala muito sobre a morte de Sócrates, ele se apega muito a isso. Mas a gente vai deixar um pouco isso de lado, já pode ir para a página 22 de vocês e vocês vão ver o método de escrita do Platão, são diálogos. Então você vai ver na página 22 que tem um diálogo aí de Sócrates. Então é sempre assim, é como se fossem escritas teatrais, que a gente vê em peças, né? Que tem assim, o nome do personagem, 2 pontos, a fala do personagem. E assim ele escreve todos os seus diálogos. É dessa forma que vocês estão vendo aí nessa página. E o interessante se notar que nesse diálogo Sócrates está falando sobre o bom, sobre o bem e sobre como isso muda de acordo com quem fala isso. A questão é, aquilo para mim é bom, mas tem um motivo para ser bom para mim.
Mas existe, na verdade, um conceito de bom que é meio universal. Então, a loucura de Platão é tentar entender qual é o primeiro conceito de bom. Essência. Não tá entendendo nada? Vamos para a prática, que eu faria com a cadeira e não vai dar certo. Temos 2 garrafas aqui, ok? Espero que vocês estejam vendo, tá, gente? 2 garrafas. Isso aqui tinha o líquido negro que move o capitalismo, que era a Coca, tá, gente? Isso aí é uma discussão de esquerda, né? E temos aqui uma Tupperware, que é o auge da direita. Então a gente tá querendo falar o que pra vocês? Olha que legal, gente, vermelho, esquerda, mas não tem nada a ver, essa é uma discussão da nossa aula. Para pra pensar comigo, temos 2 garrafas. Eu sei que isso é garrafa e eu sei que isso é garrafa. A pergunta é, qual é o formato perfeito da garrafa? Ah, você pode falar, essa aqui, porque ela armazena 2 litros. Ou você pode falar, não, é uma Tupperware, porque Tupperware dura mais. Independente do preço, eu prefiro comprar Tupperware. A pergunta que eu faço, quem originou? Qual veio primeiro? Garrafa de 2 litros, essa que nós estamos vendo aqui, ou essa garrafa? Ah, você fala, professora, eu acho que é a garrafa de 2 litros, porque ela é mais rústica, ela Tupperware tem todo um sistema para abertura, tem essa cordinha. E aí, gente, qual é a primeira garrafa? A rústica? Quem originou as garrafas? Qual foi a primeira forma? Onde está a inspiração para a primeira forma? Os meus olhos, olhando aqui as 2 garrafas, eles vão falar para mim que a perfeição está perto da Tupperware, porque é aquela que tem uma durabilidade maior, porque ela é verde, porque ela é bonitinha e tem várias cores. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não, né? Vocês vão entender. A minha discussão e a discussão de Platão é, eu preciso entender onde está a essência. Qual é a primeira garrafa? É a mais bonita de todas ou a mais rústica de todas? Qual é o formato ideal? Se as 2 são garrafas, qual é o formato? É o que compreende mais ou o que compreende menos? Eu acho que vocês estão sacando onde eu quero chegar. Mas vamos lá. A ideia é, temos várias nomenclaturas que me dizem que é bom. Mas existe um bom que é imutável, que é único e que é eterno. E é preciso chegar a isso. E para entender isso, vocês vão ver que ele vai separar 2 mundos. Mundo das ideias e mundo sensível. Vamos lá, gente. A ideia é, Platão compreende, eu estou passando, voltando para pegar aqui na mesa, tá, gente? Que nós temos, então, no nosso mundo todo, uma dualidade. Aquilo que é matéria, aquilo que é forma, ok? Você não está entendendo nada. Matéria, plástico, forma, garrafa. Matéria muda. Eu posso fazer uma garrafa de vidro, de plástico, do que eu quiser. Mas a forma garrafa, ela é forma garrafa. Ela não pode ter a forma de uma bola de futebol. Ou até pode, né, gente? Mas para ser garrafa, ela tem que, por exemplo, tem que ter um negócio que feche, para que não vaze. Isso tudo é o quê? Característico da forma garrafa. Então, no mundo, temos matérias e temos formas. Você, por exemplo, é a forma ser humano, mulher ou homem. A matéria é ser magro, ser gordo, ser alto, ser baixo, ser moreno, ser loiro. Então, isso é o quê? A matéria muda, forma não. Forma é ser humano. Ser alto, ser magro é matéria, que faz você ser alto, ser magro, ser baixo, ser alto, enfim, como você vai ser. A questão é, quem percebe matéria são os meus sentidos. Então, como que eu sei que isso é uma garrafa? Porque eu olhei e porque eu aprendi que isso é uma garrafa. Então, meus sentidos me fazem enxergar a matéria. A forma, ela só se alcança através do pensamento. Lanço o olhar sobre a matéria e o meu pensamento fala garrafa e não cadeira. Deu para entender? E aí eu tô chegando onde eu quero chegar e vou concluir essa aula, porque a gente vai continuar nesse esquema de 2 semanas para eu concluir a aula, tá, gente? O que eu quero que vocês saibam, matéria vai mudar. Pode ser assim, pode ser de vidro. Forma, garrafa, não muda. O que eu quero saber nessa aula com vocês é qual é a forma então? Então existe uma forma e essa forma eu só atinjo através do meu pensamento. Então, independente de que matéria eu for utilizar,
Existe uma forma que é a primeira delas. Onde está essa forma? Mundo das ideias. Então, esse mundo aqui, isso aqui, essa aula aqui que vocês estão ouvindo e vendo, que seus sentidos estão captando, mundo sensível. É um mundo sensorial. Você compreende ele pelos seus sentidos. Ele é o perfeito? O perfeito é das ideias. Professora, onde está esse mundo? É como se fosse um mundo paralelo, tá, gente? Eu vou fazer talvez uma comparação em filosofia, quando eu chegar em filosofia medieval, que os padres usam isso aqui para explicar o céu e a terra. A questão que eu quero que vocês cheguem é, existem esses dois mundos. E como que eu, nesse mundinho que estou vendo e ouvindo a aula da professora, posso atingir esse mundo das ideias? Através do meu pensamento. E, na verdade, quem chega nisso daí são os próprios filósofos, eles têm esse poder. O que eu quero que vocês entendam para eu concluir essa primeira parte da aula é a forma perfeita das garrafas não está aqui. Você julga o que é forma perfeita porque você fala, lógico que a tapoeira é muito mais chique e mais cara. Porém, o que eu tenho que pensar é, eu nunca vou atingir isso na minha mera opinião. Eu preciso pensar até que eu atinja e talvez eu nunca atinja. Então, as formas, as primeiras formas e as formas perfeitas estão aqui. O que é isso, então? O que é ser um sensível? Cópias imperfeitas. E aí ele faz a crítica aos sentidos, porque ele fala que nossos sentidos nos enganam. Porque quando eu acho que a da tapoeira é melhor porque é mais cara, na verdade eu me afasto de talvez do que seja o real, que não é a tapoeira. É a mais rústica, é a mais simples, ou é a mais complexa que essa. Quanto mais eu penso, mais eu me aproximo no mundo das ideias. Ok, gente? A gente já está terminando essa aula, então assim, fiquem atentos sobre a ideia de Platão e prestem atenção numa coisa. Olha que loucura! Quando ele instaura isso aqui, ele fala de que quem vive aqui, olha como eu sou boa, é meu corpo. Quer dizer então, queridos, que nossa alma já vivia aqui. Então essa aula que vocês estão vendo aqui comigo, vocês já viveram ela nesse mundo. Significa que quando eu aprendo algo novo, eu só me lembro. Isso se chama reminiscência. O que é isso, professora? Lembrança. Então, tudo isso aqui, essa aula da professora de hoje, vocês já aprenderam, porque a sua alma já viveu aqui. Então, tudo que você está vivendo aqui é só uma lembrança. É como se tivesse um HD externo. Beleza, gente? Vou parar por aqui, porque tem muita coisa pra gente conversar ainda. A gente se vê semana que vem. Valeu pela aula!